Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os cursistas, boa noite a todas as cursistas. Estamos iniciando mais uma formação. Vamos para a metade da nossa jornada e eu espero que vocês estejam todos bem e que vocês se sintam muito bem-vindos aí ao nosso encontro de hoje. Então, vou compartilhar com vocês o nosso material. Então, este é o nosso material de hoje, Clima Escolar e suas dimensões, parte 2, Educar em Direitos Humanos. Nós estamos na semana de 30/3 a 1/4, né? Essa semana é mais curta, ela vai até amanhã. Boa noite aos que estão entrando agora. Então, olha só, pessoal, aquela retomada de sempre, que a gente sempre faz com os nossos estudantes e a gente sempre faz aqui também, para que sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta, sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. Sugerimos também, pessoal, que façamos as reuniões de preferencialmente, né? Que ela seja feita preferencialmente pelo computador, justamente por conta das ferramentas digitais, para que vocês possam ter um acesso mais adequado, tá? E façam aí de uma forma mais assertiva, com mais qualidade, as atividades que foram preparadas para a nossa formação. Bom, aqui é o nosso cronograma. Nós estamos no meio da nossa formação, da reunião número 5, certo? Estamos, gente, parece que começou ontem, né? Falta agora, pessoal, além dessa reunião, mais 5 semanas para encerrar a jornada 1. E aqui são os objetivos da nossa reunião: relacionar clima escolar com a prática pedagógica, e identificar na escola necessidades relacionadas ao clima escolar. E a nossa agenda, teremos o acolhimento, 10 minutos, saberes em ação, 20 minutos, conexão, saberes e práticas, 5 minutos, na prática e troca de saberes, 30 minutos. Para concluir, dia D, 7 de abril, acontece na escola e saiba mais. Vocês viram que neste encontro não tem RAF? Então, neste encontro de hoje, nós faremos apenas a atividade na prática. Trabalharemos a parte teórica e faremos a atividade na prática. Bom, e agora, gente, nós chegamos na parte do nosso acolhimento. Eu vou passar um pedaço dessa palestra para vocês e depois eu vou fazer uma perguntinha, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o link, já deixei os links aqui todos separadinhos para não dar problema. Vamos lá. Tá demorando um pouquinho para carregar. Enquanto isso, eu vou dando boa noite novamente aos colegas que estão entrando. Vou compartilhar com vocês o vídeo, colocar ele numa aba maior e vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Pronto, agora sim. Deixa eu aumentar aqui, colocar a tela inteira.
Então, ajustar o volume. Então, vamos lá, pessoal, nosso acolhimento, tá? Quero pedir que vocês prestem atenção neste vídeo, não tem nem um minutinho. Para respeitar o outro, precisamos aprender a nos respeitar. Autoconhecimento é importante para poder promover o autocuidado. Do que será que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz bem ou não, quais situações geram sentimentos desafiadores. Outra coisa importante é o autoacolhimento. Julgar-se menos, ser mais compassivo consigo mesmo. Porque temos uma cobrança de termos o tempo inteiro que dar conta de tudo. Autoescuta. Ouvimos o que o nosso corpo fala. Muitos momentos aqui nós falamos numa escuta sensível, mas nós temos que escutar também a nós mesmos. E, por fim, encontrarmos nossas ilhas de pausa, que podem ser fontes de alívio ao estresse, que cada um de nós vai descobrir. Para respeitar o outro, precisamos aprender a nos respeitar. Ao ter fontes de alívio ao estresse, que podem ser ilhas de pausa, encontrarmos. E, por fim, encontrarmos nossas ilhas de pausa, que podem ser fontes de alívio ao estresse, que cada um de nós vai descobrir. Pessoal, esse aqui foi o vídeo do acolhimento, tá? 52 segundinhos. Eu até repeti ali o final, porque é a partir desse final que eu quero fazer a pergunta de vocês do acolhimento, né? Ela fala ali, encontrar nossas ilhas de pausa, tá? E quem tiver interesse, a palestra completa está no Saiba Mais. Bom, eu quero perguntar para vocês aqui no chat. A colega colocou aqui que está chuva forte, professor, está chovendo muito, a Noeli, entendo. A Xlane também diz, Joana Dark, mas está vindo temporal, Ponta Grossa também está chovendo, aqui está bem fechado o tempo, pessoal. Então, vamos seguindo, né? Então, meus queridos, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quais são as ilhas de pausa de vocês? O que vocês fazem para descansar, para ficar com a saúde mental em dia, para relaxar? O que vocês fazem? Eu posso dar uma dica para vocês, minha? Gente, quando eu tô bem mesmo, eu preciso sempre assistir uma série com meu esposo no domingo, que eu acho que é onde a gente restarta, ou um filme. E quando eu tô muito bem, quando eu vejo assim que eu quero cozinhar, que eu quero nem que seja fazer uma janta aqui para casa, isso ajuda muito na minha saúde mental. E vocês, gente, quais são as ilhas de pausa de vocês? Eu gostaria que vocês participassem e colocassem no chat. A Xlane colocou leitura, filmes, que ama cozinhar, também faz bem para ela. O Marcos, churrasco. Isso mesmo, gente, filmes, passear, a Ana colocou. A Deise, atividade física, jardinagem, cozinhar. Excelente, né, pessoal? A gente merece, viu? A gente merece. A Tatiane colocou corrida, treino, cozinhar. Nós acolhemos nossos alunos, a gente merece se acolher também. A Adriana colocou receber amigos. Muito bem, Adriana. O Paulo colocou descansar. Isso mesmo. O Rodrigo colocou final de semana com a família. Nossa, pessoal, estou adorando aí a participação de vocês. Nós estamos em 19 cursistas hoje. Quem mais não participou e gostaria de falar para nós? Quais são suas ilhas de pausa, pessoal? Boa noite, professora. Acho que Boa do simples fato noite. de você chegar em casa, né, depois de um dia cansativo, eu acho assim que junto com a família ali, já é um momento bem, digamos assim, que a gente renova as energias, né, nesse sentido. Verdade, Daiane, chegarmos em casa, né? Isso mesmo. A Denise colocou o Rodrigo final de semana com a família, a Denise, série, filme, costurar, sinuca com meus filhos.
Isso mesmo, gente. Que bom que nós temos a nossa família, nós temos amigos, né? Porque a gente merece mesmo os nossos momentos de pausa, tá? Lembrem-se, tá? Nós somos merecedores de descanso, nós precisamos de descanso. Muito bem. Então, agora, pessoal, obrigada por participar do nosso acolhimento. Dando continuidade, tá, ao nosso trabalho, ao nosso estudo sobre clima escolar, nós vamos começar esse slide fazendo a seguinte leitura. O clima escolar influencia o desenvolvimento emocional e social dos estudantes. O clima diz muito sobre o sentimento de bem-estar e pertencimento à escola. Vocês concordam? Vocês concordam, pessoal, com essa afirmação aqui? Quem gostaria de fazer algum comentário, de acreditar? Então, vamos lá, então. Esse pertencimento, né, ele é muito importante. Então, agora, nesse momento da nossa formação, próximo momento, nós vamos trabalhar em cima de uma pesquisa, tá? Que foi feita com dados, nós pegamos para o nosso material dados que foram feitos, foram retirados, foram selecionados, coletados a partir de uma pesquisa com estudantes de escolas públicas do nosso país. Então, agora a gente vai dar uma olhada, gente, como que esses estudantes observam aqueles momentos, né, aquelas dimensões do clima escolar, aquelas 8 dimensões do clima escolar que nós conversamos no encontro passado, que inclusive vocês avaliaram o colégio de vocês a partir dessas dimensões, tá? Então, olha só, nós vamos para a primeira. Intimidação entre os alunos, tá? Aqui a gente vai ter algumas impressões dos estudantes a respeito de uma pesquisa baseada naquele questionário elaborado por um grupo de estudos, o GPEM, né, para avaliar o clima escolar das escolas brasileiras. Então, olha só, em relação à intimidação entre alunos, os alunos que avaliaram positivamente essa dimensão, tá? Eles até avaliaram de forma positiva. O que eles percebem? Pouca ocorrência de agressões físicas na escola. Lembra que a gente falou aqui que um clima escolar positivo e uma cultura de paz não é a ausência de conflitos, né? Mas a maneira com que a gente lida com eles. Ocorrência de gozações, irritar, provocar, fazer brincadeiras que chateiam, colocação de apelidos que incomodam. Então, pessoal, mesmo nesses estudantes que observaram essa dimensão de forma positiva, eles ainda percebem esses tipos de atitudes na escola. Então, gozações e apelidos podem ser considerados incivilidades, ações que rompem as regras sociais, caracterizando-se como pequenas agressões do cotidiano. E essas ações, elas podem prejudicar o clima escolar. Então, aqui é interessante a gente perceber, né? Vou falar novamente, não quero parecer repetitiva, de que, mesmo eles tendo uma impressão positiva, a gente sabe que os conflitos, eles não vão deixar de existir. Porque nós temos relações aqui entre os seres humanos. A própria relação entre os seres humanos, ela traz conflitos. Mas o que a gente observa é que talvez nessas escolas que esses estudantes estão, as ações para trabalhar esses tipos de agressões, elas são mais assertivas, porque mesmo com a ocorrência, né, dessas agressões, de gozações, eles têm uma visão positiva dessa dimensão.
Isso é importante. É importante para nós, enquanto professores, enquanto diretores, enquanto membros da gestão, da pedagogia, da equipe pedagógica, entendermos que a gente, para um clima escolar positivo, a gente não vai estar em um paraíso, até porque a gente lida com relações humanas, mas que é muito importante todas as ações dentro da escola, seja numa sala de aula, num corredor, na direção, na equipe pedagógica, termos ações, gente, para que levem eles ao conhecimento, para que levem eles à questão de respeitar o próximo, tá? Eu vou trazer um exemplo que acabou de acontecer comigo agora no 7º ano, e vou até perguntar, inclusive agora, vocês têm algum exemplo? Vocês querem fazer algum comentário a respeito da realidade de vocês sobre essa dimensão? Nós teremos outras dimensões, tá? Vocês podem compartilhar, comentar assim sempre que vocês quiserem. Regras e segurança. Sobre regras, há sanções e segurança na escola. Estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão, eles percebem que a maioria dos professores tratam os alunos de maneira justa. Vocês estão vendo, gente, como nós somos essenciais? Que quando eu falo isso para vocês, que eu não estou aqui fazendo, eu quero motivar meus alunos para participar só desses 1h40 aqui do Meet. Não, gente, eu estou falando isso porque eu acredito. Nós somos essenciais. E eu só acho que as coisas não estão pior por conta do nosso trabalho em sala de aula. Que raras são as situações em que sentem medo dos docentes. Então, eles estão vendo que nós estamos ali para apoiá-los. Certo? Em uma escola com clima mais positivo, estudantes indicam que as sanções são justas e que os envolvidos são ouvidos e convidados a reparar seus erros. Então, isso ocorre, eles percebem e eles levam isso para a vida, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês uma situação que acabou de acontecer comigo. Eu tenho 2 turmas de 7º ano à tarde aqui no colégio em que eu trabalho. E em uma dessas turmas, eu tenho um aluno que ele sofre agressão em casa. A casa dele é de chão batido, não tem fogão. E a mãe tem vários filhos, só que ele é o filho que sofre agressão por parte dela, e aí ele é laudado, e dizem que ela não dá os remédios direito para ele, e ele é um aluno muito assim, ele tem umas atitudes muito difíceis na escola. Ele parece que quer jogar em cima da gente toda essa agressão, toda essa raiva que ele tem em casa. E aí, o que ocorreu? Eu pedi para eles fazerem uma representação dos povos originários do nosso país, que são os indígenas. Então, eu separei em grupos. O grupo do Tupiniquim, dos Yanomamis, dos Guaranis. E hoje é a 2ª aula que eles estavam fazendo a maquete. Aí, alguns alunos pediram para lavar o pincel, porque eles trouxeram material, a gente também foi pegando folha lá da escola, folha de árvore, né? Porque alguns não trouxeram material e foram resolvendo, né? Resolvendo como pegar o material, porque eles não tinham trazido alguma parte do material. E nesse momento que a aluna desceu, ele passou a mão no seio dela. E aí os alunos vieram indignados me dizer que ele tinha passado a mão no seio dessa aluna. E aí os alunos xingando ele, catando ele, puxando ele. Aí eu peguei ele, tirei ele para fora da sala e falei, Gustavo, isso não se pode fazer. Você não pode tocar no corpo da colega. Isso não pode de forma alguma, ainda mais numa parte íntima dela. Isso a professora teria que chamar a patrulha. Então, como eu acredito em você, eu vou te dar uma chance. Como que você pode resolver isso? Ele falou, eu vou pedir desculpa. Eu falei, então tá. Aí eu chamei a aluna lá fora, conversei com ela, falei, Maria Eduarda, eu conversei com o Gustavo,
ele tem algo para te dizer. Eu disse a ele que isso não se faz. E falei, olha, e ele tem algo para te dizer. Aí ele falou, desculpa, pediu perdão. Daí eu falei, você aceita o perdão dele? Aceito. Falei, você acha que ele merece uma chance? Sim. Gente, quando nós... Aí a aluna entrou e eles estavam arrumando a sala, que tinha tinta, né? Guardando material, porque uma das notas do trabalho, 10 pontos é da organização da sala. Eu sempre faço isso, gente. 10 pontos de organização da sala. Pessoal, quando ele entrou na sala, os meninos voaram no pescoço dele. Eles queriam linchar o Gustavo. Gente, eu comecei a separar. Nisso, a minha sorte foi que as senhorinhas estavam já, as tias estavam limpando o corredor, me ajudaram. E aí eu disse, gente, eles já se resolveram. Ele pediu desculpa. Não vale, os meninos gritavam. Isso não tem desculpa. Isso não tem desculpa. E aí, pessoal, eu já tinha que vir embora, né? A pedagoga também, daí ele acabou saindo da sala, eles meio que, assim, se acalmaram, tal. E aí, eu tirei ele da sala e veio a professora da classe especial conversar e acalmar a turma. Então, gente, aconteceu uma situação comigo agora. O que eu penso? Eu penso que a gente não pode, parar por aqui. A gente vai ter que fazer um trabalho com o Gustavo, um trabalho com a turma, sabe? Mas o que eu percebi que me assustou muito foi a questão do linchamento. Eles voarem em cima do Gustavo, por exemplo, fazer justiça com as próprias mãos. E aí eu queria jogar para vocês também, para a gente trocar uma ideia, pessoal. Ele tem 12 anos. Eu não sei até que ponto chamar uma patrulha escolar, um menino que não tem estrutura familiar, e ajudar esse menino a piorar a situação dele. Então, gente, Xislaine, eu também fiquei assim, eles tiveram uma reação igual a gente vê nas redes sociais, de linchamento mesmo, voar em cima dele. E ele ficou com medo. E aí tinha um ou dois que segurava ele, sabe, assim, que tentava proteger. Então, pessoal, eu fiquei assim, bem preocupada, porque em um certo momento a gente está lidando com adolescente. Eu não acho que uma adolescente de 12 anos nessa situação tem que ser chamada à patrulha e levar ao extremo. Mas a turma reagiu de uma forma que eu não sei se é porque está muito... na verdade, assim, tem muitos casos de feminicídio, estão falando muito isso na TV, que tem que falar mesmo, sabe? Mas que gerou uma revolta muito grande na sala. Eu até vou mandar um recado para a pedagoga depois, que amanhã eu não vou para lá, para ela ficar de olho, para ver se eles não vão, de repente, querer agredir esse aluno, que já é agredido, isso não justifica o que ele fez, mas que já é um aluno totalmente agredido pela família. Um aluno que vai para a escola, a gente vê, assim, marcas de violência física, né? Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, né? Que eu tentei ter uma ação onde eles percebessem que eu tratei todos de maneira justa, porém, fui surpreendida por uma outra ação dos estudantes em sala. Eu vou seguir para outra dimensão, então, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Relações e convivência. Sobre relações sociais e os conflitos na escola, estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão percebem que os professores os escutam e demonstram interesse por eles. Vocês viram, gente? Os estudantes têm uma visão positiva sobre nós. Né? Em uma sociedade que, às vezes, o professor parece que é o culpado de todos os problemas da educação. Aqueles que a gente lida diretamente em nossas salas de aula, eles têm uma visão positiva da gente e que os professores os tratam bem. E para esses mesmos estudantes, gente, que participaram de forma positiva dessa consulta, né, e que olharam de forma positiva, a maior parte dos docentes gritava e implicava com alguns alunos. Tinha alguns alunos que, na visão deles, a gente implica. Isso reforça a importância de evitar tratamento diferenciado. Né? Então, aqui, segundo a visão aí, os dados dos nossos estudantes. Bom,
Ensino e aprendizagem. Sobre relações com o ensino e aprendizagem, estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão percebem utilidade das aprendizagens escolares para a vida, que teriam chance no ingresso em cursos superiores ou técnicos e em provas externas. Esses dados demonstram a importância de incentivar e estimular estudantes a dar continuidade nos estudos após o ensino médio, apresentando formas de ingresso no ensino superior, por exemplo. Gente, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui conosco se nas escolas de vocês, alguns dos estudantes entraram nas universidades públicas. Vocês tiveram exemplos aí, casos nos colégios de vocês? Ou via Enem, ou pela prova Paraná Mais? Quem gostaria de compartilhar? Bom, na minha escola que eu trabalho, nas duas, né? Eu tive uma aluna que foi minha desde o 6º ano, a Júlia Roberta, e ela entrou na Federal em Direito, fazendo vestibular. E aí o Gustavo, esqueci o nome do menino aqui, também, que eu moro em frente do João Paulo, aqui no Curitiba, também sempre encontrava ele entrou em Ciências Sociais na Federal. E também pela Paraná Mais, um dos escolas que a gente trabalhou, não foi minha aluna, né? Mas eu trabalho à tarde, ela do ensino médio de manhã, e ela auxiliava a gente à tarde, né? Então, a gente teve em torno de ano retrasado de 116 alunos que entraram no Paraná Mais e nas federais. Tem gente que entrou em Direito, Engenharia em Maringá, na UEL, então várias universidades do Paraná. Ai, que bom. Que bom. Em compensação, Obrigada, eu tenho um terceiro esse ano que eles não querem nem saber de vestibular. Não tem nem interesse nenhum, né, da manhã, é bem complicado. Eu tenho uma turma assim também. Joana? Então, no núcleo de Ipitanga, nós temos vários alunos que passaram, que entraram em universidades pela prova Paraná Mais. Temos 2 alunos que conseguiram vaga em medicina na Unicentro, pela prova Paraná Mais também. E teve um aluno que passou em várias faculdades de medicina, né? E daí teve que escolher, mas ele escolheu ficar na UEPG, né, em Ponta Grossa, que ele passou pelo vestibular. Ele saiu do ensino médio mesmo, ele estudava desde o 1º ano do ensino médio, quer dizer, sempre as notas dele foi excelente, é um aluno do Ganhando o Mundo. Sempre as notas dele sempre foi excelente, mas no ensino médio ele se dedicou, assim, para o sonho dele, que era fazer medicina. E ele estudava, fazia cursinho pela internet sozinho, né, estudava em casa, e esse ano ele conseguiu aprovação em medicina na UEPG pelo vestibular. E passou em medicina também na Unicentro pela prova Paraná Mais, mas ele resolveu ficar na UEPG. E, assim, vários outros cursos, né, vários alunos do núcleo de Ipitanga conseguiram também. Mas esse aluno foi o destaque maior, né, porque ele conseguiu aprovação em várias faculdades. Nossa, que bom, pessoal. E é algo que eu quero que vocês me respondam com um sinalzinho de positivo ou negativo. Vocês têm percebido um aumento do número dos estudantes entrando nas universidades, nos colégios de vocês, ou mesmo na rede como um todo? Eu também tenho percebido, pessoal, aqui em Foz do Iguaçu. A gente também teve uma aluna de um colégio integral que passou em medicina. No meu colégio, foram 5 alunos aprovados na Universidade Federal, que é a Unila, e também na estadual, na UniOeste. Eles foram pelo Enem, na minha escola. E realmente a gente fica muito feliz, né? Porque a gente quer que eles sejam emancipados, alcance outros níveis de estudos, né? E mudem suas vidas mesmo através do estudo. Muito obrigada, gente, pela colaboração, pela participação. Bom, clima escolar, percepção de estudantes sobre a família, a escola e a comunidade. O que eles perceberam? A ausência de uma boa comunicação entre os professores e pouca participação dos pais ou responsáveis nas reuniões e eventos organizados pela escola. Então, os próprios estudantes também percebem, né, que a família deixa a desejar na participação
no contexto da escola. Participação familiar não precisa ser apenas convidar para ajudar a fazer ou participar como ouvinte. É possível e promissor envolver as famílias no processo de refletir, decidir e agir coletivamente. Pessoal, olha só, vou dar uma voltadinha aqui, ó. Vou fazer um desafio a vocês, ó. Aqui, gente, aqui são as dimensões do crime escolar, ó. Intimidação entre alunos, nós já lemos. Regras de segurança, nós já lemos. Relações de convivência, ensino e aprendizagem. Agora estamos aqui em comunidade, família. Pessoal, vou fazer um questionamento propositivo. Vocês podem utilizar essas dimensões e pensar em uma possível implementação? O que vocês pensam? O que vocês podem me dizer? Respondam aí com um sinal de positivo ou negativo. A partir dessas dimensões que nós lemos e as que falta a gente terminar de conhecer aqui, de se aprofundar, são possíveis ideias para uma implementação? Sim, eu também concordo com vocês. Eu também vejo dessa forma, tá? Bom, e aí, pessoal, olha só. A nossa formação, gente, ela já é uma formação diferenciada, tá? Ela é aberta a todos os públicos que fazem parte da educação e também ela está contemplada em todos os ambientes da escola, em todos os componentes curriculares e, além disso, ela está contemplada na ação das tias da merenda, na ação dos inspetores, na ação da equipe pedagógica, na ação do núcleo, na ação dos professores em sala. Ela não é uma temática exclusiva de um componente curricular. Além dela ser uma temática transversal, ela é uma temática, pessoal, que desde a pessoa que recebe os estudantes no portão até a direção, todos estão envolvidos diretamente com ela. Então, por isso, gente, que até agora no encontro 5, nós não temos, assim, uma definição clara do que vocês vão fazer de implementação. Vocês conseguem compreender? Porque o que a gente pensou e foi proposital ao longo da nossa jornada até aqui? Trazer subsídios, trazer sementinhas, trazer ideias para que vocês possam elaborar a implementação de vocês. E olha só, ao longo dos encontros, a gente teve já algumas ideias, algumas dicas. A gente vai fazer uma atividade hoje também que nós podemos trabalhar a questão que pode ser uma futura implementação, a própria vigência do ECA digital. Vocês podem também utilizar como implementação. Então, no próximo encontro, nós vamos trazer exemplos assim, digamos, como que eu posso usar a palavra? Nós vamos trazer exemplos mais diretos. Mas vocês podem, pessoal, utilizar todos esses exemplos como possíveis implementações na escola de vocês, assim como adaptá-los, assim como criá-los, tá? Então, agora nós vamos falar de um outro tema transversal, que é um tema transversal contemporâneo e que ele está fazendo parte da nossa proposta, da nossa temática, assim como todas as temáticas da Jornada 1, que é a questão da cidadania digital, da inteligência artificial, né? Que é a tecnologia. Então, gente, olha só, nós vamos abordar aqui uma mudança que ocorreu na questão do ECA digital. E se eu não me engano, é aqui que nós temos se eu não me engano, é a Xlaine que trabalha na ouvidoria, não é isso, Xlaine? Isso. Então, olha só, vai trazer, inclusive, gente, algumas mudanças e de coisas que a gente estava conversando, de situações que a gente estava questionando no encontro passado, tá? Então, quem pode ler para nós aqui? Ô, Xlaine, vou aproveitar você que é da ouvidoria e que conversou bastante com a gente sobre a questão ali dos direitos dos menores. Você pode ler para nós, por gentileza, esse slide?
Desculpa, meu microfone estava dando problema aqui, tá? Vigência do ECA digital. Mudanças em plataformas e redes sociais. Com a Lei número 15.211 de 2025 entrando em vigor, é importante orientar as famílias a se apropriarem das mudanças nos aplicativos que os estudantes utilizam e acompanharem de perto o impacto disso. As redes sociais, por exemplo, terão que possibilitar a vinculação de perfis de crianças e adolescentes com menos de 16 anos com o perfil de um genitor ou responsável. Inclusive, deixa eu te falar para vocês, a nossa técnica, que é aquela que articula com a rede municipal, ela conversou comigo semana passada para fazer um documento para o pessoal das escolas municipais sobre isso, inclusive sobre o uso de imagem e de voz das crianças, porque muitas escolas municipais não estão com muito conhecimento a respeito desses limites. Muitos professores que estão iniciando agora, publicando em suas redes particulares imagens e áudios das crianças. Então, vai ser um trabalho de conscientização bem necessário. Muito legal, muito bom e muito importante. Vou fazer uma outra pergunta propositiva, quero provocar vocês. Olha só, obrigada, Xlaine, por ler, por nos ajudar. Com a Lei 15.211 entrando em vigor, é importante orientar as famílias a se apropriarem das mudanças nos aplicativos que os estudantes utilizam e acompanharem de perto o impacto disso. Será que esse primeiro parágrafo aqui, ele pode nos trazer uma ideia de implementação? O que vocês acham? Quem de repente está na gestão, até numa sala de aula, né? Ou a mesma Xlaine, que está no núcleo, nós temos outra colega que está no núcleo, se eu não me engano, é a Adriana. Nós temos vários, né? Gente, é muito aluno. Muito legal, Xlaine. Legal. E aqui vai ter o link do ECA Digital mais para frente, que vocês poderão consultar, tá? Não sei, pessoal, eu acredito que sim. A gente já teve o link do ECA Digital em outras formações. E a gente traz aqui de novo, tá? É bem interessante que vai ter mais outras ideias aqui que eu acredito assim, gente, que vai dar para clarear bastante aí. Quem não tem ainda uma ideia, dá para definir bem claramente para vocês fazerem a implementação de vocês. Então, agora, meus queridos, vem a parte do na prática, tá? Essa reunião nós não teremos o RAF. Porém, nós teremos, como eu posso dizer? Nós teremos só a atividade. Então, agora, só que essa atividade, vocês vão ter que buscar partir dela, a partir da atividade que a gente realizou no encontro passado. Então, o que eu fiz? Lembra que a professora, eu já tinha colocado lá os links do RAF, das atividades? Eu vou pegar lá, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar com vocês o link da atividade, tá? Que vocês farão em grupo. Então, vamos lá. Aqui é o link da atividade. E para facilitar, eu vou abrir lá o Classroom de vocês, o Google Sala de Aula, e vou compartilhar aqui também o link da atividade que vocês fizeram no encontro anterior. Karina, que link, que atividade foi mesmo? Lembra, gente, que nós fizemos a avaliação das dimensões do clima escolar da nossa escola? Que vocês fizeram na semana passada e depois vocês pegaram o link, cada um tinha o seu nome lá embaixo, tinha que identificar para ineficiente, 2, eficiente. Tá aqui, ó, o link da nossa atividade. Vou pegar aqui para vocês. Que foi a reunião 4. Perfeito. Aí eu vou colocar ali no chat
E aí, enquanto vocês vão abrindo, pessoal, eu vou criando aqui as salas temáticas, tá bom? Vamos lá. E a partir da criação das salas temáticas, nós teremos 20 minutos para fazer essa atividade, tá? Mas antes de eu criar salas temáticas, eu vou explicar qual é a atividade. Vou dar a orientação. Então é o seguinte, pessoal, vocês vão avaliar, vocês vão voltar, vão revisitar a avaliação que vocês fizeram. Aí, em grupos, reunidos em 5 subgrupos, vocês vão acessar o material de apoio. Vocês vão escolher um relator, quem é que vai digitar. E aí vocês vão escolher 2 dimensões das 8 que vocês avaliaram, as que tiveram menos nota, as que vocês acham que precisa melhorar. E juntos vocês vão propor ideias, tá? Ideias para resolver, para melhorar o clima escolar dessa dimensão. Então, como? Escolhendo 2 públicos-alvos, 2 objetivos e ações para melhorar essas dimensões, tá? Então, por exemplo, a dimensão da família na escola, e aí vocês escolheram a dimensão ensino e aprendizagem. Vocês vão escolher 2 turmas. O que vocês querem com essas ações e quais serão as ações, certo? Lembrando que vocês vão escolher as 2 em grupo de forma conjunta. Vocês vão entrar em consenso sobre as 2 dimensões menos votada, menos avaliada entre vocês, tá? Então, só vou fazer agora as salas. Então, vamos lá, pessoal. Vai ficar, gente, 3 cursistas em cada sala, tá? Estou reorganizando aqui só um pouquinho, que eu vi que dá para ficar 4, senão fica muito pouco. Ó, então, ficou assim. Ficou 3 grupos com 4. Isso. E 2 grupos com 3, tá? Porque nós precisamos de deixar um grupo na sala principal. Então, nós teremos 20 minutinhos para poder fazer esta atividade, beleza? E daí depois nós nos vemos novamente. Então, boa atividade, vou passando em cada sala para ajudar vocês. Vai ficar na sala principal a Xlaine, a Cristiane e a Adriana. Os demais, vocês foram convidados para as salas.
Isso, falta só o Rodrigo aceitar. Então, pessoal, a sala, vocês que ficaram na sala principal, vocês serão o grupo 5, tá? E os demais com o número da sala que eles foram identificados, tá bom? Aqui, a Xlaine, a Cristiane e a Adriana são o grupo 5, tá, pessoal? Vocês têm acesso ao material? Então, beleza. Gente, eu estou tão por fora que eu estou afastada de sala de aula. Mas mais de 8 anos afastada da escola. Estou meio perdida aqui, hein? Eu acho que ali nós vamos ter que escolher uma que vai digitar, né? Nós vamos falar lá do clima escolar, pelo que eu vi na cópia ali no nosso grupo 5. Peraí. Clima escolar. Aqui, ó. Clima escolar que demanda intervenção e mudança, né? Família e comunidade escola. Público possível. Eu acho que sempre a gente tem que trabalhar primeiro com a equipe diretiva, né? Com os objetivos. O que vocês acham? Diversas. Os principais motivos que estão os problemas. Pessoal, vão me corrigindo lá. Eu penso assim, não sei se vocês pensam, né? Que o principal, primeiro a gente tem que descobrir qual é o principal motivo que está dando problema nas turmas, né? Na turma específica, para melhorar o clima. O segundo seria público-alvo, mas primeiro, quem que nós temos que fazer essa mudança de atitude? Seria principalmente a equipe diretiva, porque não adianta a gente, numa escola, né, onde a equipe não se dá, vai acontecer, vai refletir nos funcionários, vai refletir na escola toda, né, porque quando eu tenho um contra o outro, não tem como a gente... Então, primeiro ali. Segundo, né, que é a pergunta lá, pode ir corrigindo lá, pessoal, eu não sou dona da verdade.
atividades possíveis, né? Roda de conversa, aplicação do guia CIED. Por que que eu falo no guia CIED? Porque quando a gente vai responder as ouvidorias e a Cris não vai deixar eu mentir, nós temos que nos basear nele. E os diretores e toda a equipe, eles têm que estar baseados neles. E a maioria não faz, né? Nem lê. Eles têm que seguir exatamente o guia de orientação nos casos de violência. Tem vários passos, o final é registrar o signo na ouvidoria. E muitas vezes eles estão deixando de realmente, por muita falta de conhecimento do guia, viu? Sim, e eles no guia, a orientação é como atender quando ocorre, quando nós temos a ocorrência e o pós. Então, assim, muitas vezes, né, eu trabalho com a equipe multi, SERP, PPE, tudo isso. O que a gente faz? Orienta a usar o guia, mas também a fazer roda de conversa, e a multi vai lá atender isso. Então, vai os psicólogos e os assistentes sociais. Isso, a MUT está fazendo um trabalho bem bacana no núcleo de Cianorte, porque eles trabalham junto com o EDH, né? E está tendo bastante resultado. Falando então, ali eu coloquei seguir o guia e chamar a equipe multiprofissional. Por quê? Porque quando a gente tem qualquer tipo de violência, seja ela qual for, eu vejo que a melhor equipe que vai entender esse contexto, né, tanto social, serviços, né, as assistentes sociais e os psicólogos juntos para poder fazer ações, ou seja, propor ações para aquela escola. Mas junto com isso, o principal é a família, porque essa violência ela não nasce na escola, ela geralmente nasce ou nas redes sociais, ou em casa, ou em alguma outra forma, mas a maioria é rede social ou porque são vizinhos. Isso a gente já observa há muito tempo, né, sobre isso. Então, eu vou escrever ali. Eu concordo com você, porque eu fui gestora há muitos anos, além de ser pedagoga, né? E às vezes a gente chamava a família por conta de uma situação de um estudante, quando você via a família era pior que ele. Vem de casa, muitas vezes vem de casa. O racismo, a homofobia, a xenofobia, ela se cria em casa em forma de piadas, de brincadeiras, e essa criança, até os 12, e depois dos 12 eles se tornam adolescentes, essa criança ela vai refletir o que ela está ouvindo em casa. Então, ela vai fazer isso e muitas vezes é inconsciente, ela não sabe disso, né? Vai magoar, Exatamente. que vai... Exatamente. E muitas vezes nós também, eu vejo assim, em reuniões do núcleo, que um magoa o outro sem se colocar no lugar. Eu acho que a empatia ela está faltando muito em todos os lugares. E isso a gente está notando, né? Eu sofri muito a semana passada, devido a um caso, e que eu noto que a gente trabalha tanto a empatia, trabalha tanto as equipes, vezes, sem trabalhar, né? A gente não enxerga dentro, no interno. E isso acontece. Enxerga Tá no interno. cortando, Adriana. Tá cortando Oi. a sua A fala, tá internet cortando. aqui, a internet aqui A tá bem minha ruim. também. Eu não sei se é porque vai vir chuva. A minha também não tá lá essas coisas, não. Então, eu vou escrever O segundo que nós escolhemos foi a infraestrutura e a rede física. isto.
A câmera do meu Note não está funcionando de jeito nenhum. Estou só numa câmera hoje, Karina. Não quer, toda hora ela fecha. Aparece aqui que é possível que sua câmera esteja bloqueada. Eu não sei o que é isso, não. Desculpa aí. Mas você está aparecendo para mim aqui, pelo menos em uma. Graças a Deus, mas você falou para eu ficar nas duas, né? Mas a benção aqui da câmera do Não, Note eu não está falei ao dando certo. contrário, para você ficar em uma só. Lembra? Não, não, você falou assim que por segurança era para eu ficar em duas. Mas as duas abertas, né? É, as duas abertas, é isso que eu estou falando. E agora o Note, eu clico aqui, ele abre um pouquinho, daí a pouco aparece que tá, ó. É possível que sua câmera esteja bloqueada. Verifique a tampa de privacidade da câmera, remova qualquer coisa que esteja cobrindo a lente. Não tem nada, pediu para minha filha olhar aqui. Então não é culpa minha. E acabou de bloquear aqui de novo. Então, Tá, ó, não eu para. arrumo lá na justificativa. Tá, faz favor para mim. A Adriana, ó, está que tá. Gostei de você. Eu tô cansada, mas eu gosto, é uma área que eu amo. Eu falei que eu fico muito fora da escola, então é mais... Eu tô dentro e tô fora, todo o tempo, né? Porque vem o problema para que a gente atenda e eu distribuo isso e ainda oriento. Então, assim, eu vou fazer ali, mas me corrijam, tá, meninas? Vamos falando. Tranquilo. Estou seguindo aqui o que você está colocando. Tá tudo bem. A Ivanilde parece que não aceitou a sala dela. Ivanilde, dá uma olhadinha aí que você não é dessa sala, não. Eu aceitei, mas a hora que eu cheguei aqui em casa, que eu estava no trânsito, a hora que eu cheguei aqui, que fui abrir a porta, eu acho que eu bati a mão e foi para outro lugar. Deixa eu... Será que eu tenho que fazer aqui? Agora ela foi. Ai, gente. Estou aqui fazendo a chamada de vocês. Aí eu verifiquei. Ô, Adriana, mas a infraestrutura e rede física da escola não é a parte material? Ela é, mas quando entra no clima escolar, a gente pode trabalhar, né? Pelo menos eu estou pensando dessa forma e acho que a professora pode me corrigir. Eu estou pensando em trazer a criança para o pertencimento, porque muitas vezes, né, nós temos as nossas escolas sem reformas, sem tudo isso, mas mesmo assim a gente consegue com que essa criança ela arrume esse lugar e se sinta pertencente àquele, valorize o que ele tem. Eu acredito que é nessa forma, porque a infraestrutura seria uma peça que não é nossa,
né? Não pertence quem manda o dinheiro é o governo, é a escola, toda essa Entendi, outra entendi. a rede é muito fora do nosso alcance. Ela vem é muito difícil a gente conseguir as coisas materiais. Mas quando eu tenho esse pertencimento, que eu gosto desse lugar, a gente procura mudar ele. Mudar porque quando a gente fala em empatia, né, com as crianças, a gente fala muito em beleza está dentro dos nossos olhos. Ela está mais profunda do que a beleza física que está ali. Porque é um conceito, beleza é um conceito. E essa empatia que nós temos que trazer, né, para ter esse pertencimento, para que essas crianças elas queiram permanecer, não só não faltar às aulas, mas queiram estar lá. Eu não sei, mas corrijam lá, podem mudar, porque eu não sou dona da verdade, não, e nem quero. Eu gosto de ser corrigida. Essa questão da infraestrutura, nesse olhar, você está correta, Adriana, porque a gente consegue, claro, não fazer grandes reformas, mas tornar a escola acolhedora, a gente consegue fazer, tá? Então, o seu raciocínio tá certinho, tá? Eu falei que ela é demais, tá vendo? E, inclusive, meninas, eu vou falar num grande grupo, são ideias também que vocês podem utilizar na implementação de vocês. Partir de um problema da escola de vocês e utilizar como implementação. Meninas podem complementar lá para a gente trabalhar juntas, porque eu não sou dona da verdade. Mas eu tema que eu tô gosto. concordando com tudo. Se eu tivesse Eu, alguma coisa, eu falava, né, tá? é que o dia inteiro com as 3 psicólogas em roda e as assistentes sociais, elas mudaram minha vida, até dentro de casa. Meu filho falou, mãe, você tinha que ter trabalhado com a Jasmine quando eu era criança, que eu seria uma mãe diferente mesmo, eu teria entendido muitas coisas que a gente, como mãe, às vezes, e nem como professora, você tem mesmo, né? Então, é um trabalho muito legal delas, que antes eu não valorizava tanto. Hoje eu admiro, porque faz 2 anos que eu já estou com elas, e esse trabalho da Multi, ela inicia sem ter nada, nenhuma resolução, e nós fizemos ela acontecer sem nada. Então, foi muito legal, assim, o trabalho. E nós temos muito material, que se alguém precisar, que a gente produz lá dentro do núcleo, mesmo com esse pouco tempo. Eu vou lá terminar, senão não termina a escrita. Olá, gente, voltaram. No cuidado, gente, tá? Lembrem de abrir as câmeras.
para que ela fecha, né? Então, pessoal, olha só. Agora que vocês terminaram de fazer a atividade, chegou o momento da gente compartilhar o que vocês conversaram, o que vocês discutiram, tá? E olha só que interessante. Nessa formação, ele já escolhe quem vai falar, que é o relator. Relator, apresente brevemente 2 das ideias propostas pelo grupo e comente como foi a construção dessas ideias. Então, meus queridos, para a gente fazer bem tranquilamente, bem organizadinho, eu vou fazer diferente essa parte de apresentação, ó. Nós vamos trabalhar com uma atividade chamada pitch, que vocês terão, tá? O relator terá 2 minutos, todos terão 2 minutos para falar, perfeito? Daí a gente utiliza o tempo todo mundo o mesmo e depois a gente segue para o encerramento do nosso encontro, tá? Vamos lá, então? Vamos começar pelo grupo 1. Relator do grupo 1. Daí vocês vão ler aí o material aberto, tá? Porque eu não vou compartilhar, que eu vou deixar o cronômetro aqui. Tá bom, pessoal? Ah, gente, e uma ideia aqui, uma dica. Vamos, na hora que chegar, que acabar os 2 minutos, todo mundo bate palma, tá? Todo mundo bate palma. E aí é mais um sinal que o relator entende que o tempo dele já encerrou. Então, vamos lá. Quem é o relator do grupo 1? Rodrigo, acho que é o nosso, né? O grupo 1, né? Ali. É o nosso, Daiane, sim. Só que não tá compartilhado para mim. Tá, Né? você quer que eu apresente, então? Pode, por favor, daí, fazendo favor. Então tá bom. Obrigadão. Tá, então, vocês não vão compartilhar, tá, gente? Vocês vão ler aí o material que eu tô compartilhando o cronômetro. Então, Rodrigo, vou soltar o cronômetro. Tá. Foi. O primeiro tema ali primeira dimensão do clima escolar, né? A gente colocou intimidação entre alunos, né? Aí, quais as ações? Primeiro, desenvolver ações com os alunos, né? E aproveitando que o nosso primeiro tópico trabalhado é educação em direitos humanos, trabalhar o tópico respeito entre os estudantes, né? E as atividades possíveis, conversas, orientações, educação em direitos humanos e rodas de conversa, tá? Sobre o tema. Relação e convivência, né? Aí a gente conversou bastante sobre esse tema ali, né? E aí eu também relatei aos meus colegas de grupo que eu fiz o PDE sobre frequência escolar, e um dos apontamentos dos estudantes, assim, que desmotivava eles a frequentar a escola e determinadas aulas, era justamente esse, era a relação e convivência, tá? Principalmente professor-aluno, né? Então, assim, a gente selecionou como público-alvo o aluno, né, para desenvolver ação. E qual ação desenvolver, né? Quais os objetivos? Acolhimento e desenvolver neles o sentimento de pertencimento. E aí, quais as atividades? Atividades, assim, usando as metodologias ativas e que favoreçam o protagonismo dos estudantes. Com isso, eles se sentem mais acolhidos, têm uma melhor relação de pertencimento e melhora a convivência, tá? E entre os professores, o objetivo é melhorar a comunicação assertiva, tá? Principalmente com atividades de reunião, né? E estudo desses materiais na hora atividade. Muito bem, 5 segundos, grupo 1. Ainda ficou sobrando. Parabéns. Muito legal, interessante essa sua questão do PDE. Você é dessa primeira turma nesse formato novo, Rodrigo? Ou você é do PDE antigo? Mesmo sonho. Não, Nova é nesse chance. formato novo. Faça o certo. Quantas vezes for preciso. Legal. Então, vamos lá então, pessoal. Então, nele que você usou, fez o seu plano de ação lá em relação a... Foi um destaque, assim, né, na questão da frequência, né, a gente procurou apurar, né, de forma empírica ali, quais os motivos que levam à infrequência escolar, e esse foi um dos, né, vários são os problemas, né, que envolvem a frequência, né, mas uma das questões apontadas pelos estudantes e que tinha alto percentual
é esse das relações e convivência, tá? Que desmotivava eles a irem à escola. Entendi. Obrigada, parabéns. Agora, grupo 2, quem é o relator? Sou eu, prof. Então, posso Ah, soltar? pode sim. Foi. Tá, então nós tínhamos que escolher duas dimensões, né? Nós entendemos assim, então nós escolhemos a primeira ali. Ah, antes de seguir aqui, nós estávamos em 4 no grupo. Então, eu e a Tatiane somos de núcleo e tinha o Paulo e o Sinão da outra prof, que são de escola. Então, a gente tentou pegar a realidade deles e que eu acho que fica mais tranquilo de poder fazer essa análise. Então, nós pegamos ali a infraestrutura e rede física da escola. Então, nesse caso, ambos os profs têm as escolas passando por reformas. Então, a gente se baseou nisso. Então, o público possível. Então, a primeira linha ali, equipe gestora, professores e servidores, então, com o objetivo, criar estratégias no período de reforma da escola para o atendimento dos alunos e garantir o ensino e aprendizagem. Então, dentro dessas atividades possíveis, rotinas de troca de sala de aula e utilização dos ambientes, proporcionar ambientes acolhedores para o servimento da merenda e interação dos alunos. Segunda frente, alunos e responsáveis, parceria com o Grêmio Estudantil e líderes de turma para garantir a organização durante o período de aulas e comunicação com os responsáveis. Então, realizar roda de conversa com os estudantes, né, e reuniões com os pais para que eles saibam do que está acontecendo nesse período e, no caso dos estudantes, para eles auxiliarem nesse período também. E a outra frente foram as situações de intimidação entre alunos. Então, para garantir a boa convivência dos estudantes, então, realizar palestras e rodas de conversa com os estudantes sobre o tema, e com alunos e responsáveis, ampliar a corresponsabilidade na construção de um ambiente seguro e acolhedor. Então, realizar reuniões formativas com os familiares, com a participação da patrulha escolar, conselho tutelar e equipe gestora fomentando o ECA digital. Então, foi isso. Muito bem, legal. E, gente, parabéns. Vocês viram quantas ideias já de implementação, tanto do grupo 1 quanto no grupo 2? Vamos lá agora, grupo 3. Quando eu puder soltar, me avisem. Relator do grupo 3. Nós não definimos, não deu tempo de definir um relator, mas eu vou ler então. Tá certo, vou soltar, tá? Foi. Ok. Então, as dimensões que nós colocamos a primeira foi família, escola e comunidade, e as situações de intimidação entre os alunos. Então, dentro da família, da dimensão família, escola e comunidade, os públicos possíveis, nós colocamos a família e comunidade escolar. Objetivos possíveis: fazer com que a família participe das ações e reuniões da escola, né? E a questão da comunidade escolar, acolher as famílias na escola para que se sintam pertencentes ao ambiente escolar. Atividades possíveis. Então, em relação à família ali, fazer aquele café com os pais, né? Então, não só chamar a família para a escola, mas ter um agrado ali para trazer essas famílias. Adequação dos horários das reuniões, então, fazer as reuniões no período ou em 2 períodos, pelo menos, mas um período à noite, que as famílias consigam participar, e sorteio de prêmios, né? Acolhimento dos pais através das atividades desenvolvidas na aprendizagem, então, mostrar para os pais, né, as atividades que os filhos vêm desenvolvendo, e organização do espaço escolar, né, e do ambiente lá para fazer esse café, para que eles se sintam acolhidos. A questão das situações de intimidação entre os alunos. Então, em relação aos alunos, né, o público possível é alunos, fazer com que eles se sintam que pertencem àquele ambiente escolar, né? Então, eles têm que se sentir pertencentes. Então, através do quê? De dinâmicas em grupos, debates sobre os direitos e deveres, né? Elaboração das regras de convivência elaboradas pelos próprios alunos, né? E a outra questão é os professores, né? Então, melhorar o clima escolar e a relação entre os alunos e professores, amenizar as situações de conflito entre os alunos, né? De forma que eles se sintam acolhidos, né? Então, através do quê? Palestras, conversas individuais e coletivas.
Parabéns, excelentes ideias também, viu, gente? Grupo 4. Sou eu que vou falar, Maria José. Então, a gente escolheu dois, nossa ali, a infraestrutura e a rede física da escola, e as regras, as sanções e a segurança na escola. No primeiro item, a gente percebe que isso é um problema da mantenedora, né? Porque a gente, por mais que a gente queira fazer essa questão da infraestrutura, a gente depende desse dinheiro. E o objetivo nosso é melhorar os espaços escolares. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que ser por meio de ofícios, solicitando para a mantenedora, né, e buscando padrinhos políticos. Por mais que a gente não queira, isso é muito importante, porque a gente sabe que eles têm as verbas parlamentares, e essas verbas parlamentares podem ser disponibilizadas para a escola. O nosso outro é as regras, sanções e a segurança na escola. Então, qual é o nosso público possível? Ensino fundamental e médio, porque hoje não tem mais você dizer que é o fundamental que é mais tranquilo, que o médio é mais agressivo, tem mais problemas. Hoje acho que as coisas estão caminhando juntos ali, né, os dois grupos. E o objetivo aqui é melhorar essa convivência entre os estudantes na escola. E como fazer isso? Dia D, combate ao bullying, roda de conversas, palestras. Até comentei com o grupo que a gente fez agora semana passada, questão do debate, roda sobre o Dia das Mulheres, a violência. Eu participei desse debate, né, fui convidada por uma escola que ela é terceirizada, para poder fazer parte junto com o psicólogo e com a assistente social. Foi uma questão bem legal, a gente passou em várias turmas, a gente percebeu muito da questão da violência, do machismo nessas turmas, né? E tem aí o dia do bullying. A gente faz também em uma outra escola, que só complementando, que a gente não falou isso no grupo, a questão dos jogos estudantis também. Então, a gente faz dias de jogos de uma das escolas. Isso ajuda bastante, e a gente encontra muito conflito entre eles, mas eu acho que talvez seja esse aspecto que nós discutimos no nosso grupo. Oi? Muito bem, travou aqui o cronômetro, mas eu fui pelo horário, tá? Parabéns, excelentes ideias também. E agora, para nós finalizarmos, o grupo 5. Meninas, alguém quer falar? Me avisem para eu soltar aqui. Tá. Alguém quer falar? Pode falar, Adriana. Pode. Então, o nosso grupo, ele discutiu um pouquinho sobre a dimensão da clima escolar e as demandas de intervenção. Então, o que nós temos, né? Nós temos aí os problemas que vêm geralmente de fora para dentro, e, primeira coisa, é a equipe gestora e pedagógica que deve intervir. Mas como ela deve intervir? Muitos de nós, né, no nosso trabalho, nós não usamos o guia de orientação CIED, não usamos o caderno do PK e não conhecemos tudo isso. Então, principalmente, observar essa equipe gestora e pedagógica, alinhar com ela esse conhecimento tanto do guia de orientação CIED, como, né, e chamar a equipe multiprofissional, porque hoje nós temos uma equipe multiprofissional que ela vai vir trabalhar diretamente ela vai fazer a orientação para a equipe gestora. Essa equipe pode chamar as famílias e toda a equipe da escola, principalmente o conhecimento da escola, e trabalhar muito a empatia, né? Por quê? Porque a rede social, ela nos tirou essa empatia, ela tirou como se fosse um lugar de não conhecimento, e fazer com que não só professores, funcionários, todos conheçam o guia de orientação CIED, todos conheçam o caderno PCAI, todos conheçam o guia de orientação da rede de proteção, e vai trazer esse trabalho, né, vai trazer e aí nós temos a parte da infraestrutura. O que é infraestrutura? Né? É bem como a colega colocou, é trazer o pertencimento. Por quê? Porque não depende de nós trocar lá a parede, trocar banheiro, porque isso vem de outros, vem as verbas de outros, e muitas vezes a gente não consegue naquele momento. Mas fazer com que esse estudante se sinta pertença àquele ambiente. E trazer... E aí fazer o cantinho, trabalhar a empatia, fazer a valorização dessa escola,
ter o cantinho de acolhimento, né? Porque nossas escolas, elas têm um espaço temático para cantinho de convivência, né? Que seria ali o que nós já trabalhamos há um tempo para escutar esses estudantes. Mas eu acredito que, principalmente, é nós sabermos fazer com que as crianças não se revitimizem quando vão falar com alguém. Eu acho que trabalhar isso com toda a equipe é muito importante. É isso. Muito bem, obrigada. Também excelentes ideias. Pessoal, parabéns pelas colocações de vocês, pelas ideias. Vocês viram como vocês têm bastante ideia, vocês entendem bem, vocês conseguem fazer uma leitura muito boa aí do clima de vocês, da realidade da escola de vocês. Gente, como nós temos aqui um tempo tranquilo, né? Nós estamos hoje com a gestão do tempo super em dia, super, né, organizada. Lembre de inserir o link no caderno de implementação. Então, meus queridos, tá? E não esqueçam de inserir, aproveitem esse momento aqui da formação também, que o nosso dia a dia é corrido, tá bom? E para finalizar, nós vamos assistir um vídeo e nós vamos falar de uma ação que vai ocorrer agora nas nossas escolas, em uma determinada semana, e também, mais especificamente, no dia 7 de abril. Pode falar, Tatiana. Karina, esse link dessa prática de agora, né? Cada um tem uma sala, esteve numa sala, é da sua sala, ou é um único link que você vai postar lá no grupo, lá no mural depois? É o único link, porque vocês entravam nos grupos, né? Isso. Então, é o link só. Você tem ele aí, que foi que eu coloquei no chat? Não, mas eu daqui a pouco... Eu não peguei ele do chat aquela hora, daí agora ele não tem mais nada, né, quando a gente entrou. Perfeito. Então, meninas, não se preocupem, tá? Enquanto agora roda o vídeo aqui, eu vou colocar ele lá no nosso... Eu já compartilho de novo aqui no chat para vocês e coloco no nosso mural, tá bom? Ok. Então, que daí vocês aproveitam aí. De nada. Então, vamos lá. Som tudo certinho. Chegou um ponto tão grande que eu não falo nada. Eu nunca reclamei, eu nunca falei nada, eu nunca cheguei e falei pra eles pararem. Eu nunca reclamei, entende? Eu achei que se eu reclamasse eu só piorasse. E eu ignorei durante 2 anos. Eu sempre achei que eu era o problema. E eu continuo achando. Você sabe quão horrível é você chegar na escola e um grupo de pessoas começarem a te vaiar por você ter uma coisa diferente? Não é legal. Você se sente mal de todos os jeitos. As pessoas só te zoam, elas só acham que é engraçado, então vamos fazer. Não é engraçado, não foi pra mim, nunca foi. Eu vou pintar meu cabelo de preto de novo. Não vou mais deixar azul, por mais que seja uma coisa que eu ame. Ninguém falou nada, esse é o problema, ninguém fala nada. Ninguém chega e fala: mano, isso tá muito errado, por que vocês estão fazendo isso? Não, todo mundo só olha e ri. Eu tento não ligar, eu juro, eu passei anos da minha vida tentando não ligar. Mas não dá mais, é horrível. Você para de ser você mesma pra ser outra pessoa. Você não usa mais o que você gosta, você não sabe mais o que usar. Sabe o que é se olhar no espelho e não ver mais quem é você? Pessoal, esse aqui é um relato, né, de uma estudante. Parece que eu não sei. Quando eu escutei pela primeira vez, parecia que eu estava na escola. Porque é a forma com que os nossos estudantes falam. É a forma com que os nossos estudantes se expressam. E é complicado, né, gente? É algo assim que machuca. A gente não tem ideia do sofrimento que causa no próximo, né? Que causa no outro. Então, pessoal, professor, você já presenciou essa situação na sua escola? Para a gente refletir.
Você já conduziu alguma situação de bullying? Quem aqui, gente, já presenciou uma situação assim na escola? Pode falar, Noeli? Professora, esse áudio, né, tem 3 anos. Os meus alunos estavam no 6º ano e hoje eles estão no 8º. Junto com esse áudio que a SED postou, eles colocaram mais 3 ou 4 vídeos. Esse é o áudio que a escola inteira para e ouve. Então, assim, voltou agora esse ano novamente, mas em várias situações de bullying, nós fizemos roda de conversa, eu fiz minha implementação ano anterior sobre, a escola toda fez um trabalho, um papel desse, mas nós envolvemos não só a conscientização, mas a família e a patrulha escolar. E o resultado apareceu. Quando voltou agora, essa semana, esse áudio, teve um aluninho que ele era assim, além dele ser misógino, uma criança de 7º ano, é estranho até a gente falar isso, ele foi o primeiro a levantar e falar, posso dar um depoimento? E ele falou assim, eu era uma das pessoas que criticava o cabelo azul da minha colega. E hoje eu vi o quanto ela sofria, enquanto eu ria, ela sofria, e é o depoimento do áudio. Então, nós tivemos algumas situações que foram solucionadas, quando o aluno, nesse áudio, entendeu que o que ele estava fazendo causava extremo sofrimento. Inclusive, uma das alunas que ele cometeu muito bullying com ela saiu da escola, ela mudou de escola. E hoje ele dá o depoimento e dizendo, eu era o agressor nessa história, mas mudei. Nossa, que bom, né, gente? Que bom. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, né, do Censo Escolar de 2019, realizada com 159.245 estudantes de 13 a 17 anos, apontam que, isso que você falou, Noeli, 12% praticaram bullying na escola, então ainda bem que eles têm essa consciência de reconhecer, né? E 23% se sentiram ofendidos ou humilhados. Então, é algo bem corriqueiro, é algo bem presente na nossa escola, né? Se sentir humilhados pelos colegas. Muito bom o relato da Noeli, espero que realmente esse aluno ele tenha mudado mesmo, tenha aprendido, e que essa faz parte da nossa vida como escola, né? Ai, Karina, é mais uma forma, mais uma responsabilidade, pessoal. Nós somos a segunda comunidade deles, a primeira é a família, a segunda é a escola. E é nosso dever combater, sempre, tá? E aqui nós temos uma série da história, tá? De forma bem resumida, para finalizar o nosso encontro de hoje, de forma bem resumida, as leis que foram sendo construídas para proteger a infância e a adolescência no nosso país. Então, nós temos o ECA, a Lei 8.069 de 1990, onde menores de 18 anos são penalmente imputáveis, considerando-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Isso é importante eles saberem, bullying é crime, e não é por eles serem menores que eles não vão responder. A Lei de 14.811 de 2024 institui medidas de proteção contra a violência nos estabelecimentos educacionais, define o bullying como intimidação sistemática, física ou psicológica, e o cyberbullying como intimidação sistemática no ambiente digital. A Lei 13.185 de 2015 institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática Bullying, visando a implementação de ações para prevenir e solucionar esse problema. E aqui, meus queridos, em caso de bullying, tá? Acesse o guia, tem no material, gente. Vocês podem ler o QR Code ali, baixar no celular, fazer download, que apresenta os procedimentos a serem seguidos em casos de violência, como bullying, cyberbullying, importante para gestores, direção, a questão da equipe pedagógica, os professores, inclusive, pessoal, aqui são sugestões e ideias de implementação, tá? Acesse o Padlet da Educação Especial, a gente sabe também que alunos, às vezes, cometem bullying com alunos que têm necessidades especiais. Acesse o Drive com materiais de consulta de educação em direitos humanos, também bastante opção aqui para ajudar vocês a construírem a implementação de vocês.
E até, pessoal, para os nossos estudantes, sabe? Eu sou uma que vou uma hora falar para eles em sala, olha, gente, nós temos uns canais de denúncia. De repente ele não se sente acolhido, não se sente seguro para fazer a denúncia na escola. Tem o Disque 100, Canal Nacional para denunciar violações de direitos humanos, inclusive de crianças e adolescentes. O 181, é possível denunciar crimes de forma anônima e segura. Polícia Militar, em caso de perigo imediato ou emergência, ligue para a Polícia Militar. Ouvidoria do Governo do Estado do Paraná, que é o nosso canal de ouvidoria. Então, isso tudo os estudantes precisam saber, eles precisam ter acesso, tá? Para que a gente consiga sempre ampliar essa rede de proteção dos nossos estudantes. Aí aqui, pessoal, o ECA Digital, tá? Que tem um link da lei, publicado em 17 de março de 2026. O que muda na escola, olha que interessante, o que a gente conversou semana passada, né? Com a ajuda da Xlaine e mais uma outra colega também, que acho que a Adriana também comentou bastante, outros colegas. O que muda na escola com o ECA Digital, no que isso interfere no combate ao bullying e o cyberbullying. Proibição da exposição da imagem de crianças e adolescentes sem autorização, proporcionar o combate ao cyberbullying, educação para a cidadania digital e uso responsável da inteligência artificial, proteção da privacidade e dos dados dos estudantes. Então, pessoal, com certeza virá orientações aí para nós quanto às nossas implementações, tá? Quanto aí às evidências das nossas implementações. E a escola desempenha papel fundamental na promoção de uma cultura de respeito, diálogo, empatia e valorização das diferenças, contribuindo para a construção de um ambiente seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento integral dos estudantes. Certo, pessoal? Nós temos esse compromisso, né? A escola, ela é essencial, ela é complexa, porque ela é reflexo da nossa sociedade. E reitero mais uma vez, viu? As coisas na nossa sociedade só não estão pior por conta do nosso trabalho. Bom, gente, agora chegou a hora de ouvi-los, tá? Vou colocar, antes, Tatiana, eu já tinha colocado aqui para vocês o link da atividade, tá? Teve uma outra cursista também que me falou que não tinha conseguido, acho que foi a Daiane. E agora eu estou colocando o link do formulário, tá? Para vocês responderem. São 3 minutinhos, mas vão me dando retorno aí quando vocês forem terminando, para a gente finalizar o nosso encontro. Os links também estão no mural, tá? Eu já respondi. Ah, legal, Paulo. Viu? Tá virando um power agora, hein, na internet. Eu já coloquei o link também do... Olha só, Paulo. É isso aí. Ó, vai ganhar um negocinho aqui, ó. Eu não tenho como levar vocês para o passeio. O link da reunião 5. Ótimo. Eu vou depois dar uma olhada, pessoal, vou aproveitar as horas das atividades, que agora as coisas estão mais tranquilas, né? Vou dar uma olhada, começar a dar uma olhada nos cadernos de vocês, já ir orientando, tá? Se porventura alguém ainda não fez nada, não preencheu. Pessoal, também já fiz a chamada de vocês no RCO, enquanto vocês estavam nas salas temáticas, fui conferindo, tá? Um por um.
Professora, depois eu queria fazer uma falinha com você no finalzinho sobre a implementação. Uhum. Tranquilo. Pessoal, como a grande maioria já terminou de preencher o formulário, tá? Nós somos a turma NL. Conseguiram identificar certinho a nossa turma? Muito bem. Então, gente, acontece na escola, tá? Semana que vem é a semana da convivência e do respeito na escola. Então, nós teremos um momento propício, pessoal, para trabalhar com eles essa questão do respeito, do direito, do combate ao bullying, tá? Do combate à violência. E no dia 7/4, nós teremos o dia D, Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, que seria na terça-feira, que é justo o dia do nosso encontro, tá? Que são as próximas ações aí que nós teremos na nossa rede de educação. E aqui no Saiba Mais, nós temos um artigo sobre indisciplina, nós temos o ECA Digital, né? Ó, Lei 15.211, aqui está o link disponível para quem for trabalhar com o ECA na sua implementação ou quiser dar uma olhada. Trazemos novamente aquele manual de orientação para a aplicação dos questionários que avaliam o clima escolar. Bem interessante, porque o resultado das pesquisas das dimensões que nós trouxemos, gente, foi desse material, tá? Então, quem quiser utilizar, aproveita, tem aí o material para vocês pensarem numa implementação, construir a implementação de vocês. Nós temos também aqui, né, da revista Educação e Cultura Contemporânea, o clima escolar na perspectiva dos alunos de escolas públicas e a palestra inteira, tá? Um lugar para a ternura, que foi a palestra aí que iniciou o nosso momento ali, né? O nosso acolhimento. E, meus queridos, faltam 3 minutos ainda para a gente encerrar nossa reunião, então eu vou pedir para vocês aproveitarem esse momento, deem uma olhada no caderno de implementação de vocês, olhem se está tudo correto, se vocês colaram o link, se está tudo certinho. Vamos usar esse momento para revisar, tá? O caderno de implementação. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem uma cursista perguntando, tá? Em relação aos links das reuniões passadas. Pessoal, das reuniões passadas, eu coloquei, acho que a turma de vocês foi a turma que eu fiz primeiro, tá? Eu coloquei ali o link da reunião 2, os links da reunião 3, 4 e agora os links da reunião 5. Então, o grupo de vocês aí, ele está bem organizado, o Google Classroom, com todos os links de todas as reuniões, para que vocês possam organizar o caderno de vocês. Perfeito. A cursista já foi verificar o caderno dela, já viu que estava faltando o link. Perfeito. Então, meus queridos, encerramos, né? Chegamos a mais um final de um encontro, tá? Tenha uma excelente semana, uma excelente Páscoa e até terça que vem. A Daiane vai ficar, né, Daiane? Se alguém mais quiser ficar também para tirar alguma dúvida. E aos demais, uma excelente semana e uma feliz Páscoa.
Obrigada, de nada. Para a gente entender